Na aula de hoje você vai estudar as rendas. As séries de pagamentos ou rendas correspondem à capitalização de várias parcelas. Você vai conhecer a classificação das rendas. Rendas certas são aquelas que ocorrem de forma periódica e regular, obedecendo a um acordo previamente estabelecido. E vai trabalhar com a renda postecipada. Passaremos a estudar as rendas certas temporárias imediatas e postecipadas, que resumidamente chamaremos apenas de rendas postecipadas. Boa aula! Na aula de hoje você vai iniciar seus estudos sobre as séries de pagamento, ou ainda conhecidas como rendas. As séries de pagamentos ou rendas correspondem à capitalização de várias parcelas. Ocorre quando se efetua uma série de depósitos ou pagamentos em datas previamente estabelecidas que se destine a produzir certo montante ou amortizar, pagar determinada dívida. O fluxo representa, na posição inicial, o valor do capital investido. Nos diversos períodos, as prestações a serem pagas. Na posição final, o valor futuro. A taxa de juros, que deverá ser efetiva com capitalização na periodicidade das prestações. PV. Valor atual, preço, valor inicial, valor presente, capital inicial. FV. Montante, valor futuro, total pago, total gerado, valor final. PNT. Termos, prestações, parcelas, depósitos, pagamentos. N. Número de termos ou prestações. I. Taxa efetiva de juros, com capitalização na periodicidade das parcelas. A cada assunto novo que passamos a apresentar, se faz necessário que se apresente o vocabulário ajustado e adequado que será utilizado. Portanto, vamos conhecer os conceitos e a notação que lhe serão atribuídos. Numa série de pagamentos, definimos montante como sendo a parcela única que equivale ou substitui a todos os termos devidamente capitalizados até o final do fluxo. É a soma dos montantes de todos os termos que compõem a série. Numa série de pagamentos, definimos valor atual como sendo a parcela única que equivale ou que substitui a todos os termos, devidamente descapitalizados até o início do fluxo. É a soma dos valores atuais de todos os termos que compõem a série. Definimos termos como sendo o valor que é pago ou recebido a cada período de capitalização de uma série de pagamentos. Passaremos a apresentar as diversas subdivisões que uma renda pode possuir. Conforme o quadro, podemos verificar que as rendas se dividem em certas e aleatórias. Estas se subdividem em temporárias e perpétuas, que por sua vez se dividem em imediatas e diferidas. As imediatas se subdividem em postecipadas e antecipadas, as diferidas em diferimento inicial e diferimento final. Conforme você pode verificar na figura apresentada, as rendas dividem-se em 16 espécies distintas, as quais passaremos a descrever e conceituar de forma rápida a seguir. Rendas aleatórias são aquelas que não obedecem a um acordo regular de periodicidade, dependendo de eventos externos que podem ou não acontecerem.
Rendas certas são aquelas que ocorrem de forma periódica e regular, obedecendo a um acordo previamente estabelecido. Inicialmente, conforme conceituado, dividimos as rendas em aleatórias e certa, sendo que ambas podem ser ainda perpétuas ou temporárias. Mantendo uma das duas classificações anteriores, passaremos a ter perpétuas, quando possuem um número ilimitado de pagamentos ou depósitos. Observe no fluxo. Neste fluxo, conforme se pode verificar, o número de prestações é indeterminado. Temporárias, quando possuem um número limitado de pagamentos ou depósitos. Observe no fluxo. Neste fluxo, conforme se verifica, existe um número final de pagamentos. Novamente, cada uma das rendas apresentadas se divide em dois tipos: as rendas certas temporárias imediatas e as com diferimento. Logo, mais uma vez, mantendo uma das classificações anteriores, passamos a ter imediatas, quando os pagamentos ou depósitos ocorrem a partir do primeiro período do prazo da renda. Observe o fluxo. Neste fluxo, as prestações começam a ocorrer a partir do primeiro período. Diferidas, quando existe um prazo superior a um período de capitalização, no início ou no final, onde não ocorrem pagamentos. Observe o fluxo. Neste fluxo, você pode observar que de 0 a M não existem pagamentos da série, que corresponde ao diferimento. Agora podemos dividir as rendas certas temporárias imediatas em dois tipos: as postecipadas e as antecipadas, conforme passamos a conceituar. Postecipadas, quando os termos ou pagamentos ocorrem no final de cada período. Observe o fluxo. Neste fluxo, você observa que o primeiro pagamento ocorre no final do primeiro período. Antecipadas, quando os termos ou pagamentos ocorrem no início de cada período. Observe o fluxo. Agora, você observa que, desde o início do fluxo, já ocorrem pagamentos. Também podemos dividir as rendas certas temporárias com diferimento em dois tipos, ou seja, o diferimento pode ser inicial ou final, conforme passamos a destacar. Inicial. O prazo onde não ocorrem pagamentos é anterior à ocorrência das prestações. O fluxo representa uma série com diferimento inicial. De 0 até M não ocorrem prestações. Final. O prazo onde não ocorrem pagamentos é posterior à ocorrência das prestações. Neste fluxo, você observa que de N até N mais M não ocorrem pagamentos, o que caracteriza um diferimento final. No início desta aula, apresentamos a simbologia e os conceitos dos elementos que, ora, representamos. Ressaltamos ainda que, a partir deste ponto, as taxas de juros, além de serem efetivas, deverão possuir capitalização na periodicidade das parcelas, prestações ou termos. Passaremos a estudar as rendas certas temporárias imediatas postecipadas, que, resumidamente, chamaremos apenas de
rendas postecipadas. Acompanhe comigo a representação gráfica de uma renda postecipada. Neste fluxo você pode notar que os pagamentos ocorrem a partir do primeiro período, sempre no final de cada período. Interessa ao estudante o cálculo do valor presente ou do valor futuro. Veja agora a representação gráfica das rendas postecipadas, cálculo do montante. Conforme podemos verificar neste fluxo, interessa encontrar o valor futuro, o valor final da série de pagamentos postecipada. O montante de uma renda postecipada é obtido fazendo-se a capitalização de cada um dos termos da série, sendo, ao final, cada um destes valores somados conforme apresentamos a seguir. FV igual PMT vezes 1 mais I na N menos 1, mais PMT vezes 1 mais I na N menos 2, mais PMT vezes 1 mais I na 1, mais PMT. O valor capitalizado de cada um dos termos de uma série de pagamentos forma uma progressão geométrica cuja soma resulta na seguinte expressão. FV igual PMT vezes 1 mais I na N menos 1 sobre I. O fator de capitalização postecipado é representado por F de I e N igual 1 mais I na N menos 1 sobre I. Desta forma, poderemos representar, resumidamente, o montante de uma renda postecipada pela seguinte expressão. FV igual PMT vezes FIN. Para melhorar o entendimento desta primeira parte de uma renda postecipada, apresentamos a resolução de 3 exemplos clássicos para o cálculo do montante de uma série de pagamentos postecipados. Exemplo 1. Um objeto foi adquirido na seguinte condição: 12 prestações mensais no valor de R$ 180. Encontre o total pago por este objeto se a taxa de juros aplicada foi de 24% ao ano com capitalização mensal. Solução: PMT igual a 180, N igual a 12 prestações, I igual a 24% ao ano com capitalização mensal, que corresponde a 2% ao mês com capitalização mensal. O fluxo a seguir é a representação dos dados do problema referido, onde PMT é igual a 180, N, 12 prestações, taxa de 2% ao mês com capitalização mensal, e se procura o valor final da série ou o montante. Cálculo do montante da série. FV igual PMT vezes FIN. FV igual 180 vezes F 2% 12. FV igual 180 vezes 1 mais 0,02 na 12 menos 1 sobre 0,02. FV igual 180 vezes 13,412897. FV igual 2.414,18. Logo, o total pago por este objeto é de R$ 2.414,18. Exemplo 2. Uma loja coloca à venda um aparelho eletrodoméstico na seguinte condição de pagamento: entrada de R$ 250 mais 10 prestações bimestrais de R$ 140.
Um consumidor interessado em saber qual o total que será pago pelo objeto consulta ao vendedor qual a taxa de juros que a loja está aplicando, sendo-lhe informado que a taxa de juros é de 1,5% ao mês com capitalização mensal. Ajude ao comprador encontrando para ele o valor final deste objeto. Solução: entrada 250, PMT 140, N 10 parcelas bimestrais, taxa 1,5% ao mês com capitalização mensal, que corresponde a 3,0225% ao bimestre com capitalização bimestral. Neste fluxo estão colocados a entrada de 250, a prestação de 140, a quantidade de prestações, que são 10 bimestrais, a taxa de juros 3,0225% ao bimestre com capitalização bimestral, e o aluno procura o valor final, cujo resultado será a soma entre o montante da entrada e o montante da série. Cálculo do montante da série de prestações. FV igual PMT vezes FIN. FV igual 140 vezes F 3,0225%, 10. FV igual 140 vezes 11,47576531. FV igual 1.606,61. Cálculo do montante produzido pela entrada ao final da série de pagamentos. FV igual PV vezes 1 mais I na N. FV igual 250 vezes 1 mais 0,030225 na décima. FV igual 250 vezes 1,34685501. FV igual 336,71. Desta forma, o valor final do objeto será a soma do valor futuro da série com o valor futuro da entrada. Valor final igual 1.606,61 mais 336,71. Valor final igual 1.943,32. Logo, o comprador, ao adquirir o objeto de forma parcelada nas condições estabelecidas pela loja, pagará o valor final de R$ 1.943,32. Exemplo 3. O total pago por um objeto foi de R$ 8.437,72, sendo que este objeto foi adquirido nas seguintes condições. Entrada de R$ 620 mais 15 prestações mensais, mais um reforço de R$ 1.200 a ser pago juntamente com a sétima prestação. Encontre o valor das prestações se a taxa de juros aplicada foi de 3% ao mês com capitalização mensal. Solução: entrada 620, reforço na sétima parcela 1.200, total pago 8.437,72, taxa 3% ao mês com capitalização mensal. Número de prestações, 15 parcelas mensais. Neste fluxo, aparece a entrada de 620, o reforço de 1.200, a série de prestações de 15 pagamentos, onde a prestação é desconhecida, a taxa de 3% ao mês com capitalização mensal
e o total pago de R$ 8.437,72, sendo que o total pago é obtido pela soma entre o montante da entrada, o montante da série e o montante do reforço. Cálculo do montante produzido pela entrada ao final da série de pagamentos. FV igual PV vezes 1 mais I na N. FV igual 620 vezes 1 mais 0,03 na 15. FV igual 620 vezes 1,5579674166. FV igual 965,94. Cálculo do montante produzido pelo reforço ao final da série de pagamentos. FV igual PV vezes 1 mais I na N. FV igual 1.200 vezes 1 mais 0,03 na oitava, sendo o 8 obtido pela diferença de 15 menos 7, que era a posição do reforço. FV igual 1.200 vezes 1,266770,081. FV igual 1.520,12. FV da série igual a 8.437,72 menos FV da entrada menos FV do reforço. FV igual 8.437,72 menos 965,94 menos 1.520,12. Montante da série igual 5.951,66. Cálculo do valor das prestações pagas na série. FV igual PMT vezes FIN. 5.951,66 igual PMT vezes F 3%, 15. 5.951,66 igual PMT vezes 18,59891388. PMT igual 5.951,66 dividido por 18,59891388. PMT igual a 320. Logo, o valor de cada uma das prestações mensais pagas por este objeto foi de R$ 320. Veja agora como fica a representação gráfica do cálculo do valor atual nas rendas postecipadas. Neste fluxo, representamos uma série postecipada, cujo objetivo é encontrar o seu valor atual. O valor atual de uma série de pagamentos é obtido fazendo-se a descapitalização de cada um dos termos da série, sendo, ao final, cada um destes valores somados conforme apresentamos a seguir. PV igual PMT vezes 1 mais I na menos 1, mais PMT vezes 1 mais I na menos 2, mais PMT vezes 1 mais I na menos N. O valor descapitalizado de cada um dos termos de uma série de pagamentos forma uma progressão geométrica cuja soma resulta na seguinte expressão. PV igual PMT vezes 1 mais I na N menos 1 sobre I, que multiplica 1 mais I na N. É denominada fator de descapitalização postecipado e é representada por PIN igual 1 mais I na N menos 1 sobre I, que multiplica 1 mais I na N. Desta forma,
poderemos representar resumidamente o valor atual de uma renda postecipada pela seguinte expressão: PV igual PMT vezes PIN. Para melhorar o entendimento da segunda parte de uma renda postecipada, apresentaremos a resolução de dois exemplos clássicos de cálculo do valor atual de uma série de pagamentos. Exemplo 1. Um objeto foi adquirido na seguinte condição: 12 prestações mensais no valor de R$ 270. Encontre o preço deste objeto se a taxa de juros aplicada foi de 36% ao ano com capitalização mensal. Solução: PMT igual a 270, N igual 12 prestações, I igual 36% ao ano com capitalização mensal, que corresponde a 3% ao mês com capitalização mensal. Na série, estamos representando as 12 prestações mensais de 270, onde foi aplicada a taxa de juros de 3% ao mês com capitalização mensal, e se deseja obter o preço que corresponde ao valor atual da série. Cálculo do valor atual da série. PV igual PMT vezes PIN. PV igual 270 vezes P, 3%, 12. PV igual 270 vezes 1 mais 0,03 na 12, menos 1, sobre 0,03 vezes 1 mais 0,03 na 12. PV igual 270 vezes 9,95400399. PV igual 2.687,58. Exemplo 2. Uma loja coloca à venda um aparelho eletrodoméstico na seguinte condição de pagamento: entrada de R$ 480 mais 15 prestações bimestrais de R$ 320. Um consumidor interessado em saber qual o preço deste objeto consulta ao vendedor qual a taxa de juros que a loja está aplicando, sendo-lhe informado que a taxa de juros era de 2% ao mês com capitalização mensal. Ajude ao comprador encontrando para ele o preço deste objeto. Solução: entrada 480, PMT 320, N 15 parcelas bimestrais, taxa 2% ao mês com capitalização mensal, que corresponde a 4,04% ao bimestre com capitalização bimestral. Neste fluxo, estamos representando a entrada de 480, as 15 prestações bimestrais de 320, a taxa de 4,04% efetiva bimestral e interessa ao observador o preço, sendo o preço obtido pela soma entre a entrada e o valor atual da série. Cálculo do valor atual da série de prestações. PV igual PMT vezes PIN. PV igual 320 vezes P, 4,04%, 15. PV igual 320 vezes 11,08735423. PV igual 3.547,95. Como a entrada é paga no ato da aquisição do objeto, a mesma não possui juros incorporados. Desta forma, o preço do objeto será a soma do PV da série com o valor da entrada, ou seja, preço igual entrada mais PV da série.
preço igual 480 mais 3.547,95. Preço 4.027,95. Logo, o preço do objeto a ser adquirido pelo comprador nas condições estabelecidas pela loja será de R$ 4.027,95. Vamos ao nosso quadro Custo Calculado. Olá, tudo bom? Posso ajudar? Eu estou procurando um veículo que, além de ser um veículo de passeio, possa servir também para o transporte de mercadorias. Eu tenho a opção certa para você. Quer me acompanhar? Sim, vamos. Então, como eu havia falado para você, esse aqui é o veículo que você estava precisando. E quanto custa? Olha, à vista R$ 25.000. E parcelado? 36 parcelas de R$ 980,82, sem entrada, hein? Com juros de? 2% ao mês. E as taxas de abertura de crédito e IOF já estão inclusas nessas prestações? Não. Essa taxa de abertura de crédito ela ficaria entre R$ 600 e R$ 900. Já o IOF fica de 0,38% do valor do empréstimo já incorporado no financiamento. Poxa, mas então essas prestações de R$ 900 ficariam em? Fica em R$ 1.019,86. Poxa, mas aí é um pouco alto, você não acha? Não, mas nossas taxas são as melhores do mercado, você não vai se arrepender. Bem, eu vou pensar sobre isso e entro em contato. E antes de fechar negócio, olha, fale comigo, ok? Obrigado, Gustavo. Até, prazer. Até mais. Tchau, tchau. Ponto final. Na aula de hoje, iniciamos o estudo das séries de pagamentos ou rendas. Vimos a extensa classificação que este estudo pode nos oportunizar, bem como restringimos nosso estudo às rendas mais utilizadas. A primeira das séries estudadas foi a renda postecipada, tanto pelo seu valor futuro quanto pelo seu valor atual. Como indicação de estudo, sugiro que os alunos resolvam a lista de exercício do final do capítulo de nosso livro-texto, bem como leiam outros livros que tratem sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima aula.